Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho das minhas impressões sobre o Ex Libris, que eu já coloquei aí o vídeo de regras no ar para você ver ali como é que funciona, um pouquinho da dinâmica do jogo, o fluxo da partida você vai poder ver no gameplay. Mas olha só, o Ex Libris, para quem está acompanhando já o Sil Coelho aí há algum tempo, viu que eu falei dele na minha listinha de jogos que eu mais estava aguardando para trazer lá da Gen Con. E consegui ali a trancos e barrancos trazer um Ex Libris, né, meio sem querer. Galera que acompanhou a cobertura aí viu a história, deu para eu conseguir o Ex Libris, porque o Thiago e o Rafael correram para a fila do Ex Libris, enquanto que eu corri para a fila do Eldorado. Um stand era do lado do outro, a gente nem se ligou nisso, mas acabou que a fila deu uma volta lá estranha, que o Rafael e o Thiago perderam a fila do stand da Renegade, e eu cheguei no stand da Eldorado, olhei para o lado, a fila do Ex Libris, a fila da Renegade estava do meu lado, eu pulei para a fila da Renegade e aí consegui garantir um Ex Libris, assim também como Clank in Space, junto do Clank, claro, que também faz parte lá estava lá no stand da Renegade. Mas uma batalhazinha, consegui aí com sorte o Ex Libris. E por que esse jogo me chamou a atenção previamente? Porque quando eu li sobre as formas de pontuar do jogo, eu achei muito temático. Então, nesse jogo aqui, a gente está construindo uma estante de livros e os livros precisam ficar organizados em ordem alfabética, precisa ter uma variedade grande de livros, ter um catálogo bom de livros e também a sua estante tem que ter uma certa estabilidade para aguentar ali o peso dos livros. E essa é a forma como você pontua. E quando eu li isso, eu achei bem interessante. Além de se tratar de um jogo de alocação de trabalhadores, que eu gosto muito da mecânica. Então eu li isso tudo e falei, cara, muito legal, porque você tem uma mecânica que eu curto, com uma forma de pontuação curiosa ali, muito bem amarrada dentro do tema. Isso me despertou o interesse. E aí, beleza, joguei o jogo. A forma de pontuação dele realmente está muito bem dentro do tema. Eu até me confundi na primeira vez que eu joguei, porque ele tem letras e números. E eu achei que era vantajoso fazer sequências assim de A1, A2, A3, A4, A5. Isso não conta de nada. O que vai contar é se você não quebra a ordem alfabética. Você pode ter um livro A1, A3, A5 e B2, B10. Você não pode trocar a sequência entre os números e as letras. Mas isso foi um pouco confuso, mas na segunda partida já peguei a manha da coisa, do posicionamento. E é muito interessante porque o que ele chama de estabilidade da prateleira é você formar um retângulo considerando a base dela. Então, se ela tiver uma base que sustente um retângulo grande, ela está estável. Ela não precisa ser um retângulo perfeito, um quadrado perfeito, né? Então, isso eu achei interessante. Aí você vai pontuar também. Na verdade, a ordem alfabética, você não pontua por isso. Isso é só um fator para que os seus livros fiquem virados para cima. Porque se você vira um livro para baixo, embora ele ainda conte para estabilidade, você perde os símbolos do livro. Então, se aquele livro tinha muitos símbolos da categoria que te dá muito ponto, você acaba perdendo essa pontuação. Então isso é interessante, não é um fator de pontuação, mas é um fator de avaliação que conta para os seus pontos de vitória. Outra coisa legal sobre o Ex Libris é que ele tem 18 espaços de ação e que vão se alternando de acordo com a sua partida. Então, espaços de ação quando vem no início do jogo, podem te dar um benefício maior ou menor, ou quando vem no final do jogo, pode ser maior ou menor também. Depende da partida que você está jogando. Isso é muito legal porque aumenta bastante a rejogabilidade dele. Imagina todas as combinações possíveis que podem sair de espaços de ação, levando em consideração que você abre espaços novos toda rodada e só o menor, eles têm uma numeração, né, de 1 a 18, o de menor numeração fica disponível para a rodada seguinte. Então isso vai criando diversas combinações possíveis, porque podem sair, em uma rodada pode sair o 15, 16, 17 e vai ficar o 15.
Mas se em outro jogo saísse o 2, 15, 16, ficaria o 2. Então, não é sempre o mesmo espaço de ação que fica disponível para as rodadas seguintes. Isso traz uma combinação de ações diferente de um jogo para outro. Isso eu achei um ponto legal. Agora, o que eu não gostei no jogo é que, basicamente, todos os espaços de ação te permitem comprar cartas ou baixar cartas. Então, em resumo, o que você está fazendo é comprando cartas e baixando cartas. O que você precisa fazer é otimizar as suas ações para que você consiga baixar o maior número de cartas possíveis, respeitando uma ordem alfabética e tentando pegar símbolos que vão te trazer muitos pontos. Seja na disputa dos trabalhos proeminentes, que você está disputando com outros jogadores para ver quem tem mais, ou pegando o símbolo que você pontua mais, que vai te dar 2 pontos, se for aquele símbolo, se for o seu, e também prestar atenção, porque são 6 símbolos diferentes, e o seu símbolo menor, sem contar o símbolo que você quer evitar, né, dos livros banidos, então são 5 símbolos que você quer ter uma quantidade muito grande, porque o menor deles vai te dar 3 pontos de vitória, e isso é muita coisa. Então você tem que prestar bastante atenção nos símbolos que você pega e baixar a maior quantidade de cartas possíveis. Esse é o desafio do jogo. Mas os espaços de ação, em resumo, te deixam comprar cartas e baixar cartas. Isso me frustrou um pouquinho, porque o fato dele ser um jogo de alocação de trabalhadores, eu esperava mais no quesito variedade de ações. Quando eu vi que aquilo ali, quando eu li que você tinha forma de pontuação de acordo com estabilidade de prateleira, variedade no seu catálogo, livros raros, livros banidos, eu esperava que isso fosse feito através de ações em que uma ação você trabalhasse a estabilidade da prateleira, outra ação fosse para você disputar com jogadores livros raros. Eu esperava algo mais assim, e não simplesmente um gerenciamento de cartas em que você só compra e baixa cartas. Isso eu achei um ponto negativo, mas devido à minha expectativa para o jogo. Outra coisa que não é um ponto negativo, mas é algo que deve ser levado em consideração pensando em quem vai adquirir esse jogo, é que ele é um jogo que requer muita atenção dos jogadores. Ele é um jogo rápido, ele não tem muito downtime no seu turno, não tem motivo de você ficar disperso. Mas você precisa prestar muita atenção nas cartas que estão disponíveis nas ações, para você não deixar uma carta muito valiosa para os jogadores. E aí, nesse quesito, você precisa prestar atenção no tipo de cartas que o seu jogador, que os seus oponentes estão pegando, para tentar adivinhar qual é o foco dele. Quais são os símbolos que aquele jogador pontua mais, para você tentar correr atrás dessas cartas e não deixá-las disponíveis para o seu adversário. E fora isso, você também prestar atenção na quantidade de símbolos de todos os tipos para você pontuar o menor 3 vezes, não pegar muitas cartas de símbolos banidos e pegar muitas cartas dos símbolos que você pontua. Então, basicamente, cada carta que você posiciona na sua prateleira, você consegue calcular quantos pontos ele vai te dar. E você também precisa prestar atenção na quantidade de símbolos que você está disputando a maioria com outros jogadores. Então, em resumo, é muita coisa para você prestar atenção. Então, jogadores que não gostam muito de ficar ali olhando para a área do jogo de outros jogadores podem acabar não gostando muito desse fator nesse jogo. Mas se isso não é um fator que não te agrada em um jogo, não tem problema nenhum, ele não é um ponto negativo, como eu falei, é só uma característica do jogo. Agora, o jogo ele vem com cerca de... São 4, 9, acho que são 10 ou 12 personagens, cada um com um poder diferente. O que aconteceu na distribuição de poderes desses personagens é que eles ficaram meio desbalanceados.
Então, no gameplay, vocês vão ver um pouco sobre isso. Alguns personagens têm poderes um pouco mais fortes do que outros personagens. E isso, como rola um draft no início do jogo, pode ser que ele fique desbalanceado. Então já existe até, como o jogo é muito recente, não tem muita discussão sobre isso, mas algumas pessoas já identificaram isso. Então, se você for ver nos fóruns de discussão sobre o jogo, algumas pessoas falam que um ou dois personagens eles estão um pouquinho mais fortes que os outros. Se você identificar isso, vale a pena você banir esses personagens do jogo e jogar com outros que são bem equilibrados até. A maioria deles são muito bem equilibrados. Um ou dois têm habilidades muito fortes que fogem da curva. Pode acontecer de você fazer um setup do jogo em que mais de um jogador fique com um personagem mais forte e isso acabe não refletindo muito na partida. Mas talvez em um médio prazo você vá reparar isso. Então, um ponto negativo, a questão de equilíbrio dos personagens. Mas de forma geral, achei um jogo assim interessante pela forma de pontuação, interessante pela variedade de combinações que as ações podem proporcionar de uma partida para outra. Eu acho interessante a questão de você prestar atenção em diversos fatores para você conseguir fazer uma pontuação boa. E mesmo com os personagens desbalanceados, acho que vale a pena você jogar sim com os personagens, porque ele dá outra cara para o jogo. Jogar com a versão base do Coisa Sem Poder, eu acho que o jogo perde demais. Mas tá aí, um jogo que não foi o jogo que eu considerei o melhor jogo que eu trouxe lá da Gen Con, que veio com a gente da Gen Con, mas acho que ele tende a agradar pessoas que gostam de jogos mais leves e mais direto ao ponto, pelo fato dessa simplicidade das ações serem comprar livro e baixar livro. Então ele é um jogo leve, um jogo até com a mecânica de alocação de trabalhadores bem leve nisso, você nem sente tanto assim a questão que a marcação de alocação de trabalhador tem. Então se você é um jogador que gosta de jogos leves e diretos, mas com decisões a serem tomadas durante o jogo, você vai gostar do Ex Libris. O que ele me frustrou um pouquinho foi mais na questão das possibilidades que as ações poderiam ter. Não que elas sejam iguais, são 18 ações bem diferentes uma da outra. É mais na essência dela que é comprar carta ou baixar carta. Mas elas usam sistemas muito interessantes ali de leilão, de draft e tal, que deixa o jogo um pouquinho interessante. Então, Ex Libris, mais um jogo que veio lá da Gen Con. Vocês vão poder acompanhar aí como é a partida no gameplay na sexta-feira e até mesmo ver essa questão aí também do equilíbrio entre o poder dos personagens. Legal? Então, essas foram as minhas impressões aí sobre o Ex Libris. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.